cara secando o cabelo. É foda, bicho. O que vai na mala? Cara, na verdade o que vai na mala tá carregando ali. Um iPad, que eu uso pra rever as mãos sempre que dá. Fone. E em tese era pra ter uma garrafa d'água aqui, mas não tem. Esse aqui é um rosário que minha avó me deu. Ela era muito religiosa. E eu sempre carrego comigo nas viagens. Ah, e tem uns patches aqui também, cara. Os patches é um óculos escuro. Os patches do Meta e da WPT, mas hoje eu não vou usar porque a camisa é nova e não quero estragar. Bom, eu sou o Matheus Carrion, mais conhecido como Zinhão. Sou profissional de cash game desde 2016, profissional de poker desde 2015, comecei nos MTTs e subi todos os limites do cash game até chegar nos high stakes. Em 2019 eu fundei o antigo BRPC, que hoje chama-se Metagame, que é o maior time de cash game do mundo e tem mais de 200 jogadores. Também sou Head Agent da WPT Global, que é o site online da WPT, uma das maiores marcas de poker do mundo. E hoje me divido basicamente entre estudar, dar aula, comandar a empresa, o Metagame, e também comandar essa parte da WPT Global. E quando dá, eu ainda coloco meus conhecimentos à prova jogando. Bom, a gente está no Rio de Janeiro, para o KSOP South America, é o maior garantido da história em torneios ao vivo no Brasil. E hoje tem o torneio primeiro 100k, ou seja, um torneio com 100 mil reais de buy-in, né, de inscrição para entrar. É o primeiro da história do Brasil. Começa em mais ou menos 1h30. E a gente está aqui para jogar. Eu vou ser um dos jogadores confirmados nesse torneio. Então, apesar de eu ser do cash game, eu tenho jogado alguns torneios ao vivo, eu gosto de jogar torneios ao vivo. Bom, em Vegas eu fiz uma reta muito importante no The Closer, caí em 13º, pagava lá 650 mil primeiro. No BSOP Millions eu fiz uma série muito boa e fiquei em terceiro no Super High Roller, que é o torneio foi o torneio mais caro da série, 50 mil reais de inscrição. E também fiz uma reta do meu querido WPT, no WPT Championship, que foi um torneio de 10k com o maior garantido da história, 40 milhões de dólares. Caí em 28º, o field era gigante, 3.800 players, eu acho. E deu 160 mil dólares de premiação, foi bem da hora. Isso aí, bora pro 100k, GL pra gente, um torneio de 3 dias. Espero passar por... Hoje é o primeiro dia, espero passar pro segundo dia, primeira meta. Bora! E aí? E aí, tudo bem? Calma, caralho. Baralhar, 100k, né? Esse aqui é meu primeiro backer. Como eu falei que eu comecei jogando MTT, comecei jogando pra esse cara. Devo muito a ele, muito mesmo. Vou te passar no Pix, então, Zé. Não, eu já fiz, né? Já paguei algumas mensalidades da Maria Clara, Deveria ter feito uma parada vitalícia. Verdade, você vai jogar o quê? Vou jogar o main event e tem um freeze out de sabor, qualquer coisa eu vou pegar o Max Elite. E vai mais um high roller, vai dar também. Não, os high rollers todos menos o teu, pra não endurecer muito aqui. Gelinha, valeu? Você vai entrar já? Caralho, bicho. Isso é muito grande, velho. Aparentemente é uma estrutura mesmo. Meu primeiro torneio do KSOP, no 100k. Cara, pensando bem, eu acho que teve um lá em Curitiba, na época de literário, 2015 ou 16, tinha um que era King, eu acho que era King Series of Poker, faz tempo. Voltei bem, Acho que o último aí foi 300. Ó, se a gente cair de 100k, já tem onde vir, entendeu? Isso que é o bom. Bom, interessa. Então, já vamos ver o que tá rolando. Tem uma FT do 25k, tem alguns amigos lá. Essa nave mãe é sinistra, hein? Olha. Desvio segunda-feira. Nossa senhora. Isso é louco. E aqui FT, né? 25k. O Piv tá ali, o Dani também. O Dani trouxe L. GL pros dois, um do lado do outro ainda. E o Mojo também, cara. Não lembrar que o Mojo tá. Ah, então vamos pro 100k? Vamos. Ah, pô,
Espera um pouquinho, vai descansar. Vai descansadinho. O Léo começa. Você dá call do quê? Fala aí. Fala pra câmera aqui. Aquela pergunta do Léo Riso. O que você dá call, primeira mão? Por que você acha que tem que dar call? Recomendo. Ryzen 5 off, Rei 9 off, Tome Bala off, Ice Suited, Rei 7 Suited, Brother Suited, 4 mais. Falei um pouquinho mais. Eixo Suited mais. AX, todos AX. X Suited. Todos AX. Eixo Suited mais. 55 cursos a mais. 55% de act. Eu acho que a gente falei mesmo 55, 56. Acho que tem que. É tipo o Rage do Ultimate. Separar. 1, 2, 3, 4. É um 5 e 4. TV. TV table. Não seja Big Blind. Ela não quer que eu seja o Big Blind pra pagar o Léo. Então, tomara que você não caia na mesa da TV, senão sua mulher vai ter um infarto. Ah, não! Não, sim, vamos! Só não quero que ele seja Big Blind agora. Fila 93 off. Como assim? Ele tá na mesa do... Já tá na mesa da TV. Vai ser massa. E aí, Gata? Pô, não vai Tudo bem? conseguir nem começar. Ai, O Zion cara. começou a jogar torneio, hoje ele já foi pra academia, tá estudando no GT Wizard todo dia. Já tá indo dormir cedo, Virou tá atleta, bebendo café, parou virou de beber atleta. Tô cerveja. assistindo os vídeos da Reg Life. Olha quem tá chegando, vai sentar do meu lado. Olha quem tá chegando aqui. Bora, moço, meu ídolo! Vai ter um ídolo escuro, viu, meu? Olha, é tudo do oitavo, vem comigo, ao hino escuro! Bom, galera, vamos pro jogo então. Começando aqui, blinds 500, 250 mil de stack, 500 big blinds. Eu só queria explicar um pouco antes uma situação bem peculiar que iria ocorrer nesse torneio, que é o seguinte. Primeiro torneio de 100 mil reais, torneio mais caro da história do Brasil. E tinha muita mídia envolvida, né? Muita atenção voltada a esse torneio. E alguns dias antes, acho que 1 ou 2 dias antes desse torneio, o Mundo Poker, que é uma das maiores mídias aqui do Brasil e que também é uma parceira do KSOP, lançou um vídeo viral em que perguntava para vários jogadores com o que eles pagariam o all-in pré-flop caso o Léo Riso, em questão, que é um jogador recreativo e regular desses torneios ao vivo do Brasil, caso ele desse all-in na primeira mão, com o que você pagaria, né? Se você estivesse no Big Blind e fosse o último a falar. E ele indo ao hino escuro com quaisquer 2 cartas. Isso viralizou nas redes sociais, né? Entre jogadores e a galera que estava ali no evento. E eu também dei a minha opinião, fiz um vídeo antes disso acontecer. Eu conheço o Léo, a gente já jogou vários torneios juntos. E um cara que é um empresário de sucesso e... Só para dar um pouco de contexto, ele gosta, né, desse tipo de coisa, de movimentar a galera dos torneios. Ele é bem ativo, ele tá sempre ali, a galera gosta muito dele. E ele, às vezes, faz isso, né, de querer o hino escuro e tal. E depois que lançaram esse vídeo, rolou rumores de que ele faria realmente isso e que a mesa que ele estivesse seria a mesa da TV, porque tava todo mundo preparado para ver isso. Então, quando eu caio na mesa da TV, a minha esposa não queria que isso acontecesse, não queria que eu pagasse esse all-in, fosse all-in na primeira mão, porque a gente já tinha, né, já tava com a ideia de fazer o vlog, eu vinha preparado para fazer o vlog, para jogar várias mãos, mas obviamente, né, eu teria que fazer o move que fosse mais EV. E aí acontece que eu sento na mesa e o Léo ainda não está lá, né? Então a gente senta aqui, estamos em 4, depois vocês vão ver que mais jogadores chegam na mesa, e ele vai chegar um pouco depois e aí a gente vai ver o que aconteceu, tá bom? Então vamos lá, primeira mão. Um As e 9 off que eu recebo do Big Blind,
Eu dou call num raise de 4x que o jogador Gaspar Fernandes faz. Não tinha nenhuma informação dele até então. Faz um raise standard, né, pra 4x ali no começo do torneio. A gente tá 500 Big Blinds Deep. Esse board é excelente pra mim, pra minha mão, né, um Ice Dama 9. Ele abre de check e aqui eu vou ter uma estratégia polarizada de C-Bet. Eu resolvo fazer 5.000 em 4.000, acima ali um pouco, acima de 100%. Na hora eu até pensei que essa size poderia ser maior, ela não é tão grande quanto uma sizing geométrica, que eu acredito que deva ser algo entre 150% e 200% do pote, porque eu não vou querer jogar uma estratégia de bet small. Ele aplica o call, o turn vem um 5 de espadas, que não muda muita coisa, e a minha mão ainda tem muita equidade, eu vou seguir com o plano de betar sizes bem altas, tá? E até acredito que seja ok. Dependendo do river, a gente até ir all-in, tá? Vai ser uma opção de já ir all-in nesse river. Eu aposto 20.000 em 14.000, ele dá o call. E o river é o melhor do mundo pra mim, é um 9 de ouros. Ele dá check de novo, tem 54.000 no pote. Eu resolvo apostar 75.000 fichas, novamente uma aposta por valor, tranquila. E acho que aqui com certeza a gente ainda pode ir all-in, tá? Mas eu acho que nesse momento, jogadores recreativos, normalmente quando começam a pagar sizes altas, já tendem a ter um range inelástico, um range que não vai foldar mais ou a menos dependendo da size. Então eu quero fazer uma size alta, mas não uma size tão alta também, que eu vá all-in ali na quinta mão, uma coisa muito bizarra. Beleza que é boa teoricamente, mas é uma coisa realmente muito bizarra assim pra... Eu acredito que as mãos que ele teria que me dar um hero call ali, como por exemplo um Ice Dama, um Dama 9, um 5-5, um Dama Ice 5, Dama 5 talvez seja um call, né, por causa das blockers, ou algum tipo de 9x, eu acredito que aí ele estaria overfoldando, não é o que eu quero com a minha mão, então eu faço uma size bem alta e acabo tomando o call, e ali a gente pode ver na transmissão que ele tinha um Rei 5, né, essa mão deve ser um fold já no flop. Mais uma mão interessante aqui, a mão de número 6 do torneio. Tem um 10 e 9 suited e o Pat abre raise para 3x de early position. Que a gente tá bem deep, essa mão com certeza pode ir no range de 3-bet, mas em torneios a gente vai ter um range grande de flat. Em cash games não, em cash game a gente vai jogar só de 3-bet ou fold. Eu resolvo dar call do small blind, tá? Até para jogar post-flop. Tem o Fuga ali que é um jogador recreativo, um jogador bom, mas um jogador recreativo no Big Blind. E aí aqui eu tenho esse board Rei, Dama 10, né, com 2 de copas. E esse board é um board muito bom pro Pat, que ele tem que CBtar praticamente o range dele inteiro. E ele pode até CBtar com uma size polarizada, tá? É o que ele faz, ele vai apostar 3.000 em 4.500. E aqui, querendo ou não, a nossa equidade ela não é muito boa, tá? Vocês veem que eu foldo relativamente rápido, tá? Porque essa mão realmente, apesar de a gente ter um par e uma broca, a gente tem muita reverse implied odds, tá? A gente tem muitas mãos que ele pode fazer ainda melhores que as nossas. E esse é um board que se vocês forem ver no solver, é um board que a gente vai foldar mais do que o nosso MDF normal, tá? Aqui vocês vão ver uma mão que começa de maneira esquisita. Eu tenho Rei 5 suited do botão. E vocês vão ver ali que a ficha amarela, ela é de 1.000. E a ficha rosa, ela é de 500. Eu pego e jogo uma ficha amarela no centro da mesa e não falo nada. E aqui no Brasil, por mais que você tenha a ficha ali, por exemplo, para eu ter dado só call, eu iria utilizar a ficha rosa de 500. E eu joguei a de 1.000, mas se eu não falar nada, é considerado só call, tá? Eu acabei não falando nada, aí eu falo ali com o dealer, mas não vou querer criar confusão, porque eu sei que eu tô errado, né? Nesse caso, eu deveria ter sinalizado que eu iria dar raise, por mais que eu quisesse dar raise para 1.000. Eu acabo dando só call. E aí o Leandro Zavodini faz um raise para 13.500 do small blind. O Juan, que é um argentino, ele folda e eu dou call do button. E aí eu acerto o 5 agora nesse board A5 e 2 com uma de espadas. Ele dá check e eu aqui, por teoria, eu tenho duas opções entre dar check e dar bet. Nesse tipo de spot, eu sei que o jogador recreativo normalmente constrói um range de 3-bet sendo um pouco mais tight, e normalmente esse range tem um pouco de overcall, então eu não tenho muito
por que betar nessa situação. É tranquilo também, estamos com 500 blinds deep, eu tenho bons runouts, mas eu prefiro jogar de check essa situação. Eu dou check, o turn é um 2 de paus, ele aposta 2.000 em 7.500, aqui a gente não pode foldar muito, obviamente eu não vou foldar o meu 5, dou o call, e o river é o melhor de todos possíveis, é um 5 também. Ele dá check, aqui eu vou querer polarizar bastante o meu range. Eu posso betar um pouco menor para tomar call do as, mas apesar disso ele ainda tem várias mãos fortes, né? Ele pode ter um as e x forte, ele pode ter o flush, então eu resolvo apostar bem alto, até porque antes eu já tinha dado uma overbet, era por valor, mas eu tinha dado uma overbet, ele sabe que eu sou jogador agressivo, e eu faço 2 vezes o pot e ele acaba foldando, e a gente vê na transmissão que ele tinha vala-vala, que é uma mão que ele deveria ter foldado rápido, ele até pensou, então fico feliz com a minha decisão. Próxima mão importante ainda na mesa da TV, eu recebo um rei no button, o Francisco Neto abre de early position, Mustafa Kanit dá call, e eu squeezo. A sizing é de 3x, 1.500 no blind 500 do Francisco, call do Mustafa, eu faço 4x a aposta do Francisco, faço um raise para 6.000, todo standard até aqui. Tomo 2 calls e o board vem o melhor possível pra mim. As rei 3 com 2 de ouros, eu tendo rei de ouros. Aqui eu vou escolher jogar o que eu acho que é o mais perto do GTO e ao mesmo tempo que eu acho que explora mais o field de maneira geral, que é usar uma sizing bem baixa. O pot tinha 19.000, eu resolvo apostar 2.000, que é algo entre 10 e 15% do pot. Eu acho que essa size faz tanto os jogadores darem um overcall, porque essa é uma situação que eu tenho muita vantagem, eu conecto muito bem com esse board e que, por teoria já, você tem que foldar mais do que o MDF diria, o MDF bruto, né, o naive MDF que a gente chama, você já tem que foldar mais do que ele, muito mais, e eu acredito que, por exemplo, um dama-dama aí já vai ser Mixed Strategy, um vala-vala, 10-10, e eu acredito que os jogadores vão dar overcall e também vão inventar muito com raises, achando que a minha sizing tá sendo muito baixa e qualquer coisa nesse sentido, principalmente jogadores recreativos, que é o caso do Francisco, um jogador mais experiente, que já joga vários torneios, mas que não é um jogador que faz isso da vida, né? Então, não é algo pejorativo, mas é simplesmente quem estuda mais tem que estar realmente mais afiado, e eu resolvo fazer isso. Ele me dá raise, tá? Ele me dá raise para 10.000, que é uma sizing polarizada, e aqui eu tenho duas opções, ou dar call, ou aplicar uma tribet. E aí, contra a tribet, a gente tem que pensar na size. Contra ranges polarizados, se ele tem mãos muito boas ou mãos muito ruins, novamente, estando em posição, a gente normalmente vai querer, de maneira geral, sizings polarizadas, mas contra ranges muito polarizados em posição mais deep stack, a gente vai querer sizes muito baixas. Então eu resolvo dar o clique, faço 18.000, ou seja, eu faço 2, ele faz 10, mostrando que ele faz os meus 2 mais um raise de 8, e eu faço mais um raise de 8, que seria 18.000. Ele aplica só o call e o turn vem um valete de paus. Esse valete de paus não muda muito, apesar de ter algumas mãos que agora me ganham, como um dama 10, um dama 10 de ouro, mas na verdade é uma carta até boa pra mim, porque ele ainda conecta com mais algumas cartas de valor absoluto bom que ele pode ter, como ás valete, rei valete. Mas eu sigo apostando. Aqui a nossa aposta tem que ser polarizada, tá? Eu vou falar bastante de polarização nos meus vídeos, eu sempre falo desse assunto. 55.000 fichas ali, 110 big blinds já no pot, eu faço 35.000 e tomo o call de novo. Normalmente essas linhas muito contínuas assim, eu não espero tomar nenhum tipo de overcall, ou seja, eu espero que o range que os jogadores cheguem, principalmente jogadores recreativos, seja realmente muito forte, né? Então foi ali o pot multi-way, que ele paga tribet pré-flop, dá check raise, toma uma tribet e dá call, paga o turn. Eu acredito que ele vai ter uma mão de valor absoluto bom, e essa é a maior dificuldade de jogadores recreativos de maneira geral, não saber quando a mão tem valor relativo não bom e valor absoluto muito bom, como por exemplo 2 pares aqui, e não conseguir fazer um fold não sabendo que eu, por exemplo, só valibetaria mãos piores, né? Não sabendo que a sua mão é um bluff catch. Então eu vou continuar apostando polarizado, tá? Nos rivers mais tranquilos, mas o river é um 2 de ouros, que completa o flush. E aqui a gente tem que ter bastante cuidado com as nossas value bets, tá? Várias das nossas mãos, elas perderam valor, elas não têm mais tanto valor assim, e eu resolvo apostar meio pote, que é o que eu acho que é o mais indicado nessa situação. Faço 60.000 em 120 ou 125.000, e ele acaba foldando. Depois a gente vai ver
na transmissão que ele tinha 3-3, que realmente é uma mão que ele deveria ter dado call e ele acabou foldando. Então é algo um pouco diferente do que eu imaginava, mas eu ainda gosto bastante da minha jogada. E agora chegou o momento, Léo Rizzo chega ali nas imagens que vocês viram, com a bateria da Beija-Flor, faz uma entrada triunfal e senta logo na minha direita. E agora eu tenho 418 mil fichas, 836 Big Blinds, e agora eu não tô muito preocupado em flipar com ele. Realmente qualquer mão boa que eu tiver ali, eu vou querer a win também. E o jogador da minha esquerda, o Fuga, já tinha falado que ele iria win no escuro também, então agora eu tô querendo muito ir pra esse all-in. Confesso pra vocês que se fosse na primeira mão eu não estaria nada feliz, até por querer fazer o vlog. Eu fui preparado para dar um tiro só no 100k, então não estaria feliz, mas eu teria que fazer meu papel de pegar esse EV. Mas agora já ficaria muito mais tranquilo. Então vem curtir comigo aqui, eu filmei de camarote ali estando entre os dois, e o que acontece foi que na hora que o dealer começou a dar as cartas, o Léo já anunciou o win dele, que ele pode fazer isso. E curtam aqui comigo as imagens e os sons ali da mesa. All in no escuro. Léo! Mano, one time. All in no escuro. Eu falo ali one time. 4, anuncia all in. E eu olho 9-5 off. All no escuro. All no escuro. Boa sorte, All no escuro. Foga. É porque você só chacoalhar um pouquinho no leitor. Então eu olho 9-5 off, obviamente com essa mão aí não pagaria nem se fosse big versus small. E o Fuga vai ao win no escuro. E vocês podem ver ali o grito que eu dou de desespero de não poder estar nesse pote. Todo mundo acaba foldando, né? E o Léo apresenta 8-3 off e o Fuga tem dama 8 suited, né? Dominando ele. Filho. E Só na escura o Léo acaba perdendo. 237,500. Primeiro nível bizarro, assim, eu entrei. Terceira e quarta mão, eu ganhei tipo 200 blind, sei lá. Fiz 75 mil no river. Tá assim, 500 no blind, o cara deu call. Tipo, bluff catch. Agora, infelizmente, eu sou mudado de mesa. A minha mesa tava muito boa e eu vou pra uma mesa que não tá tão boa. E a primeira mão que eu jogo de importante, eu abro um 7-6 suited do cutoff. Quem é o Big Blind é o Scott Ball. Eu não conhecia ele até a mão em questão. Eu tinha visto 2 showdowns. O primeiro ele tinha tribetado valete 7 suited early position contra early position. E teve uma mão comigo que ele se betou polarizado. Um board dobrado que com certeza não havia esse bet polarizado e já tinha dado um overbet. E eu vi que ele estava bem ativo em algumas outras mãos sem showdown. Percebi que ele estava jogando mais wide do que deveria. Por isso eu abro um pouco maior, justamente porque é uma mão que joga bem nessa profundidade stack. Ele me dá call, o board vem Ás 8-8, eu bloqueio os 2 8s da trinca. Você beto um blind em 7 blinds e meio, que é o que eu acho o mais correto aqui, o que o GTO faria. E sempre que o GTO quer que a gente use sizes muito altas ou sizes muito baixas, é o que eu vou querer usar, porque eu acho que é o mais difícil de lutar contra. Então, ele me dá raise para 3x, e aqui eu até penso na possibilidade de dar uma tribet ou de dar call, e resolvo dar só call. Essa mão com certeza eu vou ter que defender, nunca vou pensar em foldar aqui. E o turn vem um 4 de espadas. No 4 de espadas ele aposta 75% do pote, uma aposta polarizada, e tendo flush draw e a broca eu vou continuar dando call. E o river é um 7 de paus, e a gente missa o flush draw e a sequência, e ele aposta 2x pot. E aqui uma coisa que eu pensei na hora é que não é tão fácil você encontrar as value bets, betar por valor as mãos que ele precisaria betar por valor. E uma delas seria o straight, né? Seria o 5 e 6 suited que ele poderia ter. Então a gente bloca ali um pouquinho dos straights, mas basicamente por achar que essa overpolarização de um jogador que estava sendo muito agressivo seria um spot que ele overblefaria, né? E bloqueio ali também um possível 7 e 8 que ele poderia ter. E aí eu aplico call nesse pote gigantesco e ele muca a mão dele. Eu também não preciso mostrar as minhas cartas. E a gente puxa um bom pote. A próxima mão que eu vou jogar no torneio é uma mão no blind 1000, 2500, com um big ante de 2.500. Eu olho as de espadas e rei de paus, as e rei off do hijack. Abro raise para 7.000, com mais ou menos 570 mil fichas. O cutoff
folda, o Button folda, o Paulo Janello do Small Blind, que tá com um pouco mais de ficha do que o da Call, e o Big Blind, que tem ali mais ou menos umas 190 mil fichas, squeeza para 26 mil. Aqui eu tenho as 3 opções são ok, eu tenho 3 opções, da Call, Forbetar ou Chovar. Eu acho que Chovar é um pouco over nessa fase do torneio, e eu vou preferir jogar o pós-flop ali com um jogador que até então desconhecido. Acho que pode ser recreativo, então eu vou querer jogar o pós-flop, e acho que é meio ok fletar meu Ás e Rei. O Janello folda, e o board vem a Rei 2-3 Rainbow, flop excelente pra gente, e ele beta 10 mil em 60 mil. Então faz ali um bet de 4 Big Blinds num pote de 25 Big Blinds. Esse Reis aqui, eu acho que é fácil de overfoldar, mesmo jogador recreativo. Do Small Blind é um pouco mais fácil do que do Big Blind, então não vou querer dar Reis com as mãos de valor que não sejam muito fortes. Essa mão tá ali entre as duas. Eu resolvo dar Call. O pote agora tem 82 mil fichas, ele faz 50, vem com uma bet polarizada. Obviamente eu não vou foldar, a única dúvida seria entre raise e call, mas contra sizes polarizados e ranges polarizados, o call aqui vai funcionar bem melhor. O river vem um 9 de copas, o pote já tem 73 big blinds e ele chova 41 big blinds. Aqui a única coisa que eu faço é olhar para ter certeza da minha mão. É uma dica boa que eu dou para vocês. Não dê snap call, assim. Você pode ainda olhar e analisar e vai que você não tinha enxergado alguma coisa, né? Então eu paro ali, olho, tenho certeza. Vejo que eu sei que é uma mão muito mais EV, eu sei que eu nunca vou foldar. E aplico o call e vejo um dos showdowns mais inesperados que eu poderia ver, que é o 9-9, né? Ele acerta esse 9 no river e betou polarizado no turn, o que eu realmente não esperava. E é isso aí, a gente perde um pote grande. A próxima mão interessante vai acontecer no momento que a gente tá em 6 na mesa e no blind 1.500, 3.000. E o Lúcio Lima, que é um excelente jogador, abre do TG, né, que a gente pode considerar como low jack. E eu pago já na posição do lado dele com 4 de copas e 4 de paus, né, um 4-4. Ação roda em fold até o Janello, que decide squeezar para 28 mil fichas, né? Como vocês podem ver os stacks ali, a gente tá mais sem big blinds deep. O Lúcio folda, como ele vai ter que foldar numa frequência bem alta, que ele tá na pior posição. E eu decido dar o call, porque é uma mão que eu acho que tem que dar o call, principalmente porque eu acho que a size dele foi relativamente baixa, tá? Alguma coisa ali acima de 12 eu pensaria em foldar, e eu acho que o que a teoria pensaria seria alguma coisa em torno de 11,5, 12 big blinds para esse squeeze, tá? Eu dou o call e o flop vem As de pau, 6 de pau, 5 de ouros. Ele decide pôr uma C-bet de 10 big blinds, 30 mil fichas em 69 mil no pote, ou seja, um pouquinho menor que meio pote. E aqui, essa mão a gente não pode foldar de maneira alguma, tá, galera? A gente tem backdoor flush, a gente tem backdoor straight, e a gente precisa, pelo menos no jogo perfeito, defender o mínimo, e essa mão com certeza se encaixa nesse tipo de situação, tá? Eu dou o call e o turn vem um valete de ouros, abrindo o segundo flush draw, e o meu adversário, Paulo Janello, decide por dar check. Agora o pot tem 43 big blinds, 129 mil fichas, e na minha cabeça aqui tá passando qual que é a melhor size pra eu fazer, porque eu sei que eu preciso começar a transformar essa mão em bluff, tá? E eu acho que a size mais indicada, assim, aqui vai ser algo perto da size em geométrica, talvez seja algo um pouquinho abaixo, e eu faço as contas ali na minha cabeça, ainda acabo gastando um time bank e decido por betar 75 mil fichas, 25 big blinds. O Janello pensa e dá o call. E o river é a melhor carta do universo pra mim, o 4. A gente acerta a trinca, então logo após tomar uma trinca inesperada do 9-9 no river, a gente acerta a trinca no nosso river agora a nosso favor, pra você ver como o poker é um jogo espetacular. O Janello segue o plano como esperado e dá check, não faria sentido ele fazer alguma coisa diferente nessa carta. Talvez se completasse o flush seria alguma coisa nesse sentido. E eu só tenho uma ação, né? O all-in. A gente faz aquela cena e anuncio o all-in com todas as minhas fichas, eu cubro ele por pouco, tá? E o all-in dele era de 198.500, tá? Então a minha size ali, quando eu pensei na geométrica, foi uma size legal. Ele pensa
diz que... eu não vim até aqui pra falar isso. Ele dá o call, recebe a má notícia, faz aquela cara de que você acertou o river e vai mucar a mão. Eu falo pra ele, pô, mostra pra câmera aqui, né? Ele não fica muito feliz. Mostra pra câmera, né? Mas o Joanello é um amigo, a gente se conhece já, entendo ali a frustração dele e acabo pedindo desculpa justamente por não ter tido o tato ali de não falar pra ele mostrar pra câmera e tal. Mas ele vai embora, ele não muito contente, né, meio queimado, e a gente ganha esse pote gigantesco. Dinner breakzinho, 534 mil fichas, vale muito mais que dinheiro. Blind tá 500, 1.500, então isso é 300 e tantos blinds, 350, não sei. 250 mil, eu tô com 2 stacks um pouquinho. E aí, querido? Como é que tá? Cara, sempre tendo respeito com todo mundo, né? E obviamente os jogadores recreativos que estão no poker são ainda, admiro muito mais porque os caras têm dinheiro pra vir aqui jogar uma 100k, se divertindo, então... o que a gente tem que fazer como profissão, os caras conseguem ter como hobby, né? Então, mas assim, a mesa da TV ele tava muito boa, né? Tinha um senhor um pouco mais velho, ele argentino, que me deu um hero call bem bizarro, assim. E aí tinha vários recreativos, né? Eu tava ali em volta de vários recreativos experientes, que jogam bastante live, mas são recreativos, né? E a minha mesa agora tem dois recreativos que estão sempre, alguns eggs, tem um inglês que parece ser bem recreativo, assim, pra frente. Achei muito bom o field, assim, muito bom no sentido de dá pra ter bastante EV, assim, na minha visão. Agora eu sou mudado de mesa e a próxima mão interessante vai acontecer no blind 2000, 4000. E vocês podem ver que essa mesa tá bem difícil, né? Tem o Edson Tsutsumi, o Tomate, o Gabs Drogba, o Alex Livingston e esses outros 2 jogadores. Esse rapaz de óculos, eu não lembro o nome dele, não sei quem ele é, mas eu vi que ele estava jogando bem wide. E o Johannes, que é um jogador semi-recreativo, já foi profissional, a gente ficou trocando bastante ideia, mas ele não é um jogador profissional, estava jogando de maneira bem passiva, tá? Então, essa mão acontece nos blinds 2000, 4000, o Tsutsumi com mais de 100 blinds abre do TG, e aí começa a tomar um monte de call, né? O rapaz ali de óculos dá call, o Alex Livingston dá call, e eu olho essa mão que ela não é muito bonita, e ela não é tão boa assim, que é um 9-6 off, 9 de ouro, 6 de espadas, e aqui algumas pessoas eu sei que vão falar, mas essa mão aqui é muito wide para defesa multi-way tem que ser mais tight, blá blá blá. Uma das coisas que eu aplico no meu jogo, vocês podem ver em outras mãos, é que eu vou defender mais wide pré-flop, principalmente o multi-way, tá? Justamente porque o multi-way e os exploits são muito grandes, a maioria das pessoas joga de maneira bem equivocada, e por e ainda estando ainda mais deep, mesmo short eu vou defender um pouco a mais, mas mesmo deep eu acredito que vai ser ok, e essa mão ela não é tão menos EV, eu sei que ela é uma mão que por teoria não deveria ser defendida, mas ela vai perder ali menos 0.01, o que eu acho que é bem tranquilo de fazer essa mão ser profit ou pós-flop, e até essa mão eu acho que depois que eu contar vocês vão ver o porquê que eu tô falando isso, tá? Então a gente vai pro flop, e o flop é 9, 6 e 4 com 2 de paus, eu não tenho nenhuma carta de paus, obviamente porque o 9 e o 6 são de paus, e eu não vou ter range de donkey bet aqui, multi-way, não é algo que eu acho que vai facilitar, justamente porque um dos maiores erros do pós-flop multi-way é colocar muito dinheiro no pote, tá? Então jogando multi-way aqui eu posso foldar perto de 90% do meu range, e todo mundo tem que jogar muito tight, tá? Então eu dou check, o Tsutsumi dá check, e o rapaz que eu falei que já tava jogando de maneira mais agressiva, ele resolve betar, e ele beta uma size que me demonstra que ele realmente, eu não sei se ele é profissional, se ele é recreativo, mas que ele tava jogando de uma maneira mais wide, colocando mais dinheiro no pote onde ele não deveria, o que eu acho que é algo muito bom pro nosso EV, tá? Então ele beta 16 mil em 38 mil. E com o stack size dele ali de 50 e tantos big blinds, isso com certeza absoluta, não é algo que a teoria vai fazer, que é polarizar um pouco mais em spots multi-way. Ele tem que jogar muito tight aqui, e se ele for betar, ele tem que betar sizes baixas, e ele tem que betar muito pouca frequência, tá? O Alex Livingston dá um call relativamente rápido, e aqui eu tenho algumas opções, né? Jogar só de call é uma opção para ver turns e rivers
de maneira mais tranquila. Da check raise é uma outra opção também. E aí a gente tem que começar a pensar na size do nosso check raise, tá? Aqui eu acho que a size do nosso check raise, ela não pode, por teoria, ser muito grande, tá? Então vocês vão ver até no decorrer da mão que dando um check raise, mesmo polarizado, esse check raise ele não vai passar muito ali de 12 big blinds, 13 big blinds, tá? A gente não quer transformar essa mão numa mão de 2 streets nesse tipo de configuração, com as equities sendo ainda um board muito carregado, né? Então normalmente a gente quer ter esses check raises menores, spots assim do big blind que a gente joga como defensor, tirando assim um spot, uma comparação com o spot de small blind versus big blind, onde a gente pode ter check raises muito grandes. Esse spot a gente não pode ter check raises muito grandes, tá? Então eu resolvo fazer um raise para 50 mil, que seriam 12 big blinds e meio, tá? O rapaz que betou folda, o que é um sinal já de que ele não deveria ter betado a mão dele, tá? Porque multi-way é um spot onde você vai tomar muito overcall, então eu não daria esse check raise, a não ser que eu tivesse um blefe com muita equity, como por exemplo um 7-8 de paus, né? Um 7-8 de ouros com backdoor, mas não realmente não blefaria esse spot, porque é muito fácil de você dar overcall. Você tem que jogar muito tight multi-way, tá? Então eu dou check raise com os meus 2 pares, e o turn vem uma carta que vai frear um pouco a action, que é o 5, né? Ele acerta uma das principais mãos que ele pode ter ali, que é o 7-8. E como é uma mão, um turn bem conectado, a gente tá jogando agora com o Alex. Se eu estivesse jogando contra o outro adversário, eu poderia betar maior, né? Agora, poderia colocar em ele a win. Só que agora, jogando com o Alex, como a gente tá mais deep, eu vou preferir sizes menores, vou querer continuar com as minhas team value bets. E eu acabo betando uma size que, até revendo agora, eu acho pequena, tá? Eu beto 25 mil. Ele tanca ali um pouco e dá call, tá? E vamos para um river com 188 mil, né? 47 big blinds, que é mais um 5. E aqui eu vou blocar também, eu escolho... Aqui eu consigo fazer as contas um pouco melhor ali no river e acabo apostando perto de 30% do pot, que é a size que eu acho que é a mais correta. Que no turn eu poderia ter feito ali 25%, mais ou menos, eu acabei fazendo um pouco pequeno demais. Eu beto 60 mil e você pode ver no vídeo ali que ele vai me dar insta-call. E ele mostra as e 5 de paus, ou seja, ele estava no flush draw nuts, totalmente ok a jogada dele. E aí quando ele trinca, ele resolve só me dar call e ele dá um snap call, né? O que eu acho que é um dos motivos pelo qual eu falo que jogar multi-way é realmente muito difícil. Então, você tem que pensar em dar raise nessa mão. Essa mão, muito provavelmente, tá? É difícil colocar num solver, porque a gente vai ter que solvar multi-way e tal. Mas, dado como foi jogado, né? Eu dando um check raise standard, que é check raise relativamente baixo, apesar de estar multi-way nessa configuração, com certeza ele pode dar raise por valor. Aqui eu vou ter calls com mãos piores, provavelmente eu daria call com esse raise dele por bloquear 6-6, 9-9, poderia dar call, por exemplo, com 9-8 da vida, que eu falei que eu não jogaria assim multi-way justamente, mas poderia ser uma opção, tá? Poderia, não é um absurdo você jogar um 9-8 dessa maneira, tá? E justamente por tá dando 2 blocking bets, né? Eu dou 2 blocking bets justamente porque eu tô indo muito team. Eu tô apostando por valor, querendo tomar call de um range amplo dele. Quando ele tem uma mão boa, aí sim ele em posição vai precisar polarizar. Ele tem uma mão que é polarizável, tá? Foi isso, a gente acabou perdendo um pote grande, mas tranquilo, poderia ter sido bem pior. Uma besta enjaulada. Congrats por 2 motivos. Por cravar e por vir jogar o sem cada coisa ainda. Obrigado. Eu falei, eu vou entrar na disciplina, vou dar uma relax, comer um negocinho. Pô, achei que você ia vir amanhã, só. É nóis, cansadinho agora. Passou bem? Valeu. Cara, tava bom, agora passei na média ali, 300 e poucos. 40 BB. Pra mim tá short stack, né? Baixa de 100. Baixa de 500. Né? Valeu, irmão. Valeu, é nóis. Obrigado. E rapaziada, final de dia 1, missão concluída. Agora descansar bem e até amanhã.